e Certo. consigam aproveitar isso direitinho com a Thaís e com o Rafael. Ok, Yasmin. Então, estou iniciando uma gravação aqui para eles terem como consulta, né? E eu também. Então, vamos começar aí. Posso compartilhar aqui a apresentação? Sim, por favor. Tá em formato de apresentação para vocês? Ainda Ainda não. não. Pode apresentar. Sim, Dá Deu? para ver. Fica bom assim? Funciona. você precisa transmitir a tela do computador para poder a gente ver o slide em si, entendeu? Eu costumo colocar apresentado por uma pessoa no quiosque para ficar com a barra de tarefas para mim. Eu acho que agora deu. A gente pode dar Ctrl menos aqui, que a tela dela fica maior, sabia? Deu Aí, certo. agora foi. Então, gente, boa noite. Eu sou uma das monitoras do projeto de mapas conceituais. E o mapa, ele é muito importante para a gente organizar a representação do conhecimento. Então, ele vem com esse objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, porque tem algumas matérias que tinham um índice de reprovação muito alto. Então, o mapa veio tanto como um objeto de estudo, que aí você vai adaptar com a sua forma de aprender, como vai ser a melhor forma de fazer, e também como atividade avaliativa, que vai ajudar vocês na pontuação. Então, ele é bom por vários pontos. E o Joseph foi o criador dos mapas conceituais. E ele criou com essa iniciativa de melhorar o próprio ensino, processo de ensino e aprendizagem. E ele se pautou em uma teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel. E o que é a aprendizagem significativa? Enfim, ela tem tudo a ver com a cognição. É uma teoria que ajuda a compreender como que acontece o processo de aprendizagem. E aí ele diz que a aprendizagem ocorre a partir da interação de conhecimentos que você já tem com os conhecimentos novos. E aí, por isso que o mapa conceitual é importante. Os conceitos vão se relacionar de forma hierárquica, se pautando nessa teoria da aprendizagem significativa. Ou seja, uma relação de conceitos mais gerais para os mais específicos. Então, voltando aos mapas conceituais, tem um conceito que é o elemento primário do conhecimento. Também temos as proposições, que vai mostrar a relação entre os conceitos. Então, os mapas vai ser a representação gráfica dos conceitos e das suas relações. Então, como que é a estrutura básica de um mapa conceitual? A gente vai ter um conceito central e as palavras de ligação. As palavras de ligação vão ligar a outros conceitos que são mais específicos, e o conceito central sempre fica mais destacado, como esse aqui. E a gente também tem essas setinhas que vão indicar o sentido de leitura do seu mapa. Então, o conceito principal, aqui indicado como conceito 1, geralmente é mais abrangente e ele é o que você já conhece, que é chamado pela David Ausubel, da teoria de aprendizagem significativa, como conceito subsunsor. Esse conceito que você já conhece é o que vai ancorar os novos conceitos mais específicos para você ramificar o seu mapa. E aí, a partir do primeiro conceito, você vai dizer o que ele é, a função, a localização, e por aí vai. Você escolhe o que vai colocar no seu mapa. A gente tem vários softwares para poder fazer mapas. A gente indica fazer esse CMap Tools, porque ele é fácil de baixar e é gratuito. E aí a gente vai explicar para vocês depois como que é que mexe nesses CMaps. Hoje eu estou explicando para vocês a metodologia dos mapas conceituais. E depois, nas próximas semanas, a gente vai para a parte prática. Vocês vão começar a elaborar o mapa de vocês, de acordo com os temas estipulados pelo professor. E aí, esses mapas vocês têm que postar pelo Moodle, e lá vocês vão receber a avaliação e o comentário do monitor. E aí, vocês vão ter a chance de corrigir, de modificar alguma coisinha que o monitor sugerir, até que vocês façam a entrega definitiva, que é a versão final, com as modificações solicitadas. E no final do semestre, a gente oferece a aplicação do questionário para vocês avaliarem o nosso projeto.
como que foi esse ensino para vocês. Então, para vocês fazerem um bom mapa conceitual, vocês precisam saber os parâmetros que a gente vai avaliar. Os conceitos, que é o principal e as suas ramificações, eles têm que estar numa caixa, e é apenas um conceito por caixa. As palavras de ligação têm que estar em toda seta, então cada setinha que você puxar tem que ter uma palavra de ligação. E o conteúdo tem que estar bem ramificado, bem distribuído através das setinhas. E tem que ter coerência científica, ou seja, tem que estar certo. Vocês colocarem, não adianta inventar ou trocar, a gente vai conferir com a ajuda do Rafael também. E o conteúdo ele tem que abordar toda a disciplina, toda a matéria que o professor estipulou. E aí, assim, se vocês seguirem isso, o mapa de vocês vai ficar bem organizadinho e completo. E vai ser bom para vocês estudarem depois. Então, aqui a gente tem um exemplo com algumas dicas. Os conceitos são geralmente substantivos, não pode ser verbo. O verbo, normalmente, a gente usa nas palavras de ligação, porque aí a gente vai mostrar como que os conceitos se relacionam. E cada conceito tem que ter só uma palavra, né? E os conceitos mais importantes, vocês destacam no centro. Aqui a gente tem outro exemplo. E aqui, ó, a gente tem um mapa por cores, porque aí quem gosta de caprichar pode fazer por cores. Quem é muito visual, o estilo de aprendizagem visual coloca por cores e ajuda bastante na hora de estudar. Outro exemplo de mapa. E aqui é o link para baixar o CMAP. A gente vai abrir uma meta-turma no Moodle e aí esse link vai estar disponível para vocês também e vai ter todas as orientações para baixar, tudo certinho. Depois que vocês baixarem... Deixa eu perguntar uma coisa. Quando eles fizeram na outra disciplina, já usava o CMAP Tools? Lá na morfologia, né? Como é que foi? Sim, a gente usou esse mesmo. Ah, legal. Bom, então que já estão familiarizados então, com a ferramenta. Então, clique em arquivo e clica para criar um novo CMAP. Aí clica no novo CMAP e aí vocês vão seguir a orientação. Vocês vão clicar 2 vezes para criar uma caixa de conceito. E aí vocês vão puxar a setinha para criar as relações. Onde está entre as setinhas, essas interrogações, é onde fica a palavra de ligação. Só que nem todas as vezes a setinha vai aparecer. E colocar a setinha é importante, né? Para mostrar o sentido de leitura. Aí vocês vão precisar dessa caixinha aqui escrito estilos. Normalmente ela fica aberta. Se não tiver, vai ter uma aba em cima escrito arquivos. Não, está escrito janela. E aí vocês vão clicar nela e clicar em exibir estilos. E aí quando clicar, vai aparecer essa caixinha. Vocês podem mexer também. É aqui que vocês mexem na cor, na fonte e tudo. E para colocar a setinha, vocês clicam em linha. E depois vem nessa segunda caixinha aqui, das pontas das setas. E aí você seleciona onde você quer que a setinha apareça. Aí ela vai voltar a aparecer. Depois do mapa finalizado, vocês clicam em arquivo, exportar CMAP como e exportar como arquivo de imagem, porque é assim que dá para aparecer lá no fórum para a gente. Aqui também tem o CMAP versão online, caso vocês não queiram baixar. E aqui, ó, é um exemplo de como fica a metaturma lá no Moodle. Vai estar tudo separadinho por tema, onde que é para postar, o fórum de dúvidas. E vai ser separado por módulos, de acordo com a orientação do professor. Então, aqui nesse caso, o tema da semana foi sistema digestório. Aí vocês clicam nesse fórum. E aí vai estar a orientação para postar e vocês vão clicar em responder e vai colocar o seu mapa lá. E aí tá tudo certo, o monitor vai corrigir e vocês façam as correções que forem orientadas. Então, só para recapitular, o mapa é muito importante para ajudar a organizar as ideias, para identificar as dúvidas que vocês têm na matéria. Às vezes, quando você vai fazer uma relação também, você descobre uma nova relação. Você vê o que precisa revisar. E aí, tanto contribui por meio da revisão, quanto pela repetição, porque quando você está fazendo, você está repetindo aquilo que você aprendeu.
e aí vai manter o conteúdo em dia. O índice de reprovação dessas disciplinas diminuíram para uma média de 7% durante que o projeto foi aplicado. Então, ele também tem uma boa avaliação da metodologia dele pelos estudantes, porque eles falam que fazer o mapa conceitual fazem perceber ligações que não foram vistas anteriormente entre os conceitos, mostra uma visão global do conteúdo da disciplina, ajuda a organizar os conceitos, a entender melhor e também ajuda a diagnosticar a aprendizagem. Então é isso. Se ficar alguma dúvida aqui, a gente está à disposição para poder responder. Ah, bacana. Vocês têm alguma dúvida, meninos? Eu tenho uma dúvida, Yasmin e Thaís. Os conectores, né, são palavras fora de um dicionário fixo, né? Mas será que eu posso sugerir algumas palavras de conexão que são clássicas em biologia molecular? Só como sugestão, né? Eles têm a liberdade de fazer. Eu queria saber da opinião de vocês sobre essas palavras de conexão que eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora. Não sei se vocês já ouviram falar de uma ontologia gênica. Deixa eu ver se eu compartilho a minha área de trabalho ou meu Firefox mesmo, né? Essas palavras aqui são de conexão, né? Por exemplo, aqui a mitocôndria é uma organela. A mitocôndria faz parte do citoplasma. Essas palavras aqui são palavras técnicas em biologia molecular, sabia? Então tem essas quatro, essas palavras aqui, que é uma, né? Que eu acho que a gente tem aqui, ó, a mitocôndria é uma organela. Faz parte de, né? Quer dizer, a mitocôndria faz parte do citoplasma. Tem parte, né, que seria o inverso, e se usa muito regulates também. Essas quatro palavrinhas aqui são de uma base de dados de ontologias, né? Você acha que essas palavras são boas para fazer algumas conexões, assim? Poderia associar ao projeto, passar essa pagininha para vocês, para ver se isso aqui é legal? O que vocês acham, hein? Você acha bacana? Faz toda a diferença. Essa questão do estudo por dicas, né? E a gente já ter uma classe de palavras ou essa ontologia, né? Já definida, ajuda a definir até os ramos do mapa. Então, realmente é uma coisa que vai ser muito útil para a elaboração dos mapas e para a correção. Isso aqui é muito legal. Tem uma galera no mundo que pegou toda a biologia e transformou em relações assim, né? E os conectores, eles são padrões, né? Então, até o próprio assunto que a gente vai estudar existe numa ontologia, né? Que a ontologia é outra coisa, não é muito o avanço dos conceitos, né? De um conceito você vai para o outro, você vai para o outro, você vai para o outro, mas tem uma certa relação, né? Você descreve, associa a mitocôndria com organela de um jeito, né, de que é uma organela, né? E com o citoplasma, como faz parte do citoplasma, que esse citoplasma vai ter outras coisas aqui no mapa conceitual também. Vou passar isso para vocês, porque essas palavras, elas são técnicas. Claro que vocês não precisam usar só elas, mas ao usarem elas, vocês estão conectados com o mundo do Geneontology, que é um grande consórcio mundial. Pode ser legal, né? Uma experiência dessas, Yasmin? Vou passar isso aqui para vocês. Tá? Eu peguei isso aqui no Google, mas tem um outro lugarzinho onde está um pouco mais organizado, se bem que eu acho que eu achei o lugar certo mesmo, viu? Relações em Geneontology. Vou passar esse link para vocês já no chat aqui, para vocês terem também, mas depois eu passo de um jeito mais bonito para vocês todos. Tá bom? E, assim, em vez de fazer uma avaliação separada para o mapa conceitual, eu vou dar uma pensadinha em quantos pontos, mas eu vou dar
pontuação a mais na média, tá bom? Então, quem participar do projeto vai ganhar uma avaliação e vai ser dada acima da média final. Agora, se você tirar 99, eu não vou conseguir dar 119 pontos para vocês, né? Mas eu ponho uma estrelinha ali do lado do nome, alguma coisa assim. Mas se você tirar 60, já vai passar com 70. Algo assim, tá bom? Fazer uma coisa que, se você participar do projeto e tirar a nota total dele, você vai ganhar pontos a mais na média. Se você desistir no meio, você vai ficar com as notas das avaliações normais minhas, tipo assim, entendeu? Então, aí eles podem ser bem cruéis mesmo. Se o seu trabalho ficar muito ruim, eles vão dar 0, você não vai ganhar ponto extra a mais. Se for legalzão, você vai ganhar o máximo de pontos, que eu vou dar uma olhada nas notas do período anterior para saber se eu dou 20 pontos ou 10 pontos. Quanto vocês querem ganhar de ponto extra para participar desse projeto? Fala aí vocês, alunos meus. 20. 20? Caraca, meu. Quanto mais ponto extra, melhor. Concordo. Mas você não acha Pessoal, 20 muito, não? Coração, se seu coração for um coração bondoso, 15, senhor dará 15 Na biologia extra, celular 15 não tá vale bom? só 6, hein? Vale só 6 lá? pessoa, 15 não Nossa. se fala mais nisso. Vamos fechar esse acordo? Fechou 15 pontos extra na média. Eu não quero saber se, né, vocês vão ter que fazer um trabalho. Não tem como você fazer isso e tirar 15 sem saber a matéria, sem ter participado, entendeu? Vale como uma participação. É uma chance de vocês tirarem total em biomol com a maior tranquilidade do mundo, mas eu não me importo com isso, não. É muito bem os alunos, né? Porque quem participar mesmo é porque merece mesmo. Então, vai valer 15 pontos a mais na média. Só que elas vão dar ponto para vocês, e o Rafael também, de verdade, entendeu? Nada de, vou dar, tá bom? Então, eles vão graduar de 0 a 15 e vão me dar lá. Só que eu não vou somar, vou somar na média final ali. No final do meu Excel, eu ponho a nota que eles deram. Combinado, então. Acho que ficou de bom tamanho, né? Beleza. Beleza. Eu estou muito interessado em ver o resultado disso, porque depois quando a gente tem os mapas prontos e bem editados, a gente pode dar uma disciplina já pensando nesses mapas, né? No que foi mais importante, como conectou, não? Isso é interessante. E eu estou muito interessado também, porque acho que isso prepara um pouco vocês ao ensino de biomol em níveis menores, né, do ensino, tipo ensino médio, ensino fundamental, até numa aula de ciências, alguma coisa de DNA vai ter lá, né, imagino. Então, vai ser legal esse projetinho com biomol, né? Vocês já fizeram com biomol a primeira vez, Yasmin, Thaís? Para os meninos é a primeira vez, né? Eu utilizei em todas as disciplinas para estudar, né? Porque principalmente até para passar no mestrado, foi uma ferramenta que me ajudou bastante. A gente teve que estudar neuroanatomia profunda, né, para a prova do mestrado, e eu tirei 95 na prova, assim, então passei em primeiro lugar. Os mapas conceituais são ótimos, gente, façam direitinho. Legal, gostei, bacana. Então, muito obrigado pela visita aqui. Deixa eu ver se eu vou encerrar a gravação, se eu já encerrei, não me lembro, vou dar uma encerradinha nessa. Isso.